É, É o famoso sextou, né? Tudo bem? Boa tarde para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos, tá? Vamos dar boa tarde, sequência, então. professor. Desculpa a demora, é porque eu tava assistindo TikTok e perdi o Imagina. tempo. Assistindo TikTok, né? Normal, gente. Nós estamos em um período que, como é que fala, né? A gente não Em que o pode, TikTok domina o planeta. a gente não pode esquentar a cabeça, né? Hoje de manhã mesmo, estava dando aula, eu fui colocar o carregador do Note. Estava acabando a bateria, eu fui colocar. Na hora que eu pluguei, o computador desligou, do nada. E eu estava em aula. Aí eu peguei, avisei, né, no grupo, né, para o pessoal avisar os alunos me esperarem. Depois de 4 minutos eu voltei. Então, nós estamos em um momento, gente, que é muito normal isso. Às vezes o aluno, às vezes um pouquinho de atraso, às vezes o aluno sai da reunião. Por quê? Imagine a quantidade de pessoas que hoje utiliza esse meio, né? Seja não só para a escola, mas para o trabalho. Muita gente trabalha em casa. Então, hoje a internet, né? Hoje está sendo muito usada, né? Então, não adianta, a gente nem deve esquecer. Eu posso estar trabalhando aqui com vocês e eu mesmo, meu sinal oscilar. Pode acontecer também, né? Então não adianta, a gente está num período que a gente tem que ter essa tranquilidade, né? Então não esquentem se atrasar um pouquinho, enfim, né? Sem problema nenhum, tá? Muito bem. Gente, vamos só, se vocês quiserem pegar no material, caderno, eu sempre peço para que vocês coloquem o dia Tô e aqui com o tema no caderno, né? E coloquem o tema principal da aula. Por que que eu faço? Eu peço para vocês colocarem, tipo, hoje, dia 9, Reforma Católica e os conflitos religiosos. Por quê? Porque é uma forma de você se organizar e saber que aquele dia você teve determinado assunto. Então, eu sempre peço para colocar o tema principal da aula e o dia, como se fosse um antigo cabeçalho. Mas é só para colocar o dia e o tema, e na matéria de história, né? Para que a gente, então, tenha um jeito de se organizar. Bem, a palavra reforma, ela significa mudança, né? Quando você reforma uma casa, quando você reforma um quarto, quando você reforma sua sala, você, no final dessa reforma, você ainda tem a mesma sala, só que ela fica diferente. Geralmente ela fica bonita ou ela fica funcional. Eu acredito que na casa de vocês e aqui na minha casa, alguns espaços da casa acabou tendo que passar por alguns ajustes, reformas, em relação. Deixa eu só receber o que. Deixa eu só aceitar quem chegou aqui. Em relação, por exemplo, a ter que se adequar ao ensino híbrido, né? Então, eu acredito que teve alguns ajustes, ou por que não dizer, algumas reformas, né? Eu estou usando esse exemplo para usar o mesmo exemplo que a Igreja Católica acabou usando no século XVI para o século XVII. Notem que ela sofreu uma queda relativamente grande de fiéis, tá? Que começam a ver. As pessoas não deixam de ser religiosas, tá? Muito pelo contrário. As pessoas continuam sendo religiosas, mas as pessoas agora começam a questionar e começam a avaliar qual religião ou a forma, né, ou o jeito que a religião vai se apresentar na vida das pessoas. Tanto é verdade isso que eu estou falando, que se vocês observarem o mapa da página, cadê? Da página 214, que é a reação da Igreja Católica, deixa eu só diminuir um pouquinho esse mapa para que vocês possam ver ele na totalidade. Então, ó, este mapa que vocês estão vendo aqui, ele é um mapa que ele tem o seguinte, olha, a reação da Igreja Católica. Notem que esses... Não, eu vou aumentar, peraí, gente, um minuto. Eu vou aumentar para vocês poderem ver melhor. Aqui, ó, isso. Ó. Notem que tudo que está fora dessa cor aqui, ó, bege, ou quase branca, né, católicos, dá uma olhadinha quantos territórios
do ponto de vista da influência, tá? Dá uma olhadinha quantos territórios e quantas pessoas mudaram, né, o seu jeito de pensar religião. Né? Então, quando você olha aqui, na Inglaterra, né, as pessoas deixam de ser católicas. Quando eu falo deixar, a maioria, mas isso não quer dizer que não tenha ficado, tá? Então eu tenho anglicanos, ó, aqui na Escócia, que faz parte do Reino Unido, né? Eu tenho calvinistas, que também é uma outra vertente religiosa. Nos Países Baixos, ali, Professor, Holanda, deve saber na geografia. Suíça, Holanda. Então aqui eu vou ter calvinistas e aqui, ó, na parte mais escura, eu vou ter católicos mais luteranos, perdão. Agora prestem bem atenção no que está de roxo ou lilás, né? Olha só a quantidade. Essa quantidade territorial significativa são pessoas que, olha que interessante que eu vou falar. Essas pessoas, elas continuam sendo católicas, porém, elas passam a acreditar mais em Lutero, por isso luteranos, tá, gente? Do que propriamente na Igreja Católica. Vocês lembram na aula anterior? Foi na terça-feira, né? Vocês lembram que o professor trabalhou a questão de Martim Lutero e o quanto que ele foi importante, na reforma religiosa, né? E foi através dessa reforma que surge o protestantismo, que é o ato em protestar sobre a igreja oficial ou sobre a igreja católica. Uma coisa que vocês precisam entender, Sétimo, é que no Ocidente ou na Europa, nós só tínhamos um tipo de cristianismo. Só existia o catolicismo, tá? Só. O evangelho, o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo. Eu só não vou colocar o islamismo nesse meio, porque o islamismo é mais antigo e o judaísmo também, tá? Quando eu falo, prestem bem atenção, isso é importante. Eu vou até colocar no chat que é muito importante isso. Ó, quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar por ordem, tá? Dos mais antigos. Judaísmo em primeiro, porque vem lá da religião cristã, os judeus, né? Eles são os primeiros que acreditam no monoteísmo. Depois deles, nós temos quem? Ó, nós temos o islamismo, que são os povos ali do Oriente Médio. Para depois vir o cristianismo. Tudo bem até aqui, gente? Essas três vertentes parte da crença monoteísta, ou seja, da crença em um único Deus. Esse cristianismo que eu coloquei por último, na Europa Ocidental só existia o catolicismo. Quanto ismo, né, gente? Então, só tinha o catolicismo, tá? Só que o catolicismo, como vocês aprenderam na terça, perdão, com a cobrança de indulgências, a venda, perdão, de indulgências, né? E com uma série de coisas que a sociedade começa a questionar, então eu vou ter interpretações sobre o catolicismo. Quem vai ser o primeiro? O primeiro vai ser Martim Lutero, e a partir dele eu tenho o luteranismo. Tá? Professor, agora eu tô vendo um monte de coisa desse Martin Lutero. Isso, luteranismo. Depois nós temos o anglicanismo. Vocês vão dormir com esse ismo, né? E aí, depois nós temos aí o calvinismo, né? E o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo são formas de protestantismo. Quanto isso, né, gente? Protestantismo.
Protestantismo. Protestantismo, tá? Então, são questões relacionadas ao protestantismo. Que protestantismo é o ato de protestar, indagar, questionar sobre a Igreja Católica, tá? Então, é muito ismo, tá? Claro que vocês não precisam decorar isso, tá? Mas a nível de informação, é importante vocês saberem porque isso ajuda a explicar a multiplicidade cristã do que a gente falou na terça passada em relação a bandeiras ou em relação a igrejas que são cristãs, mas que cada uma acaba tendo uma vertente diferente, né? Bem, se você falar assim, do ponto de vista democrático, até que são bem-vindas, né? Porque aí você escolhe, para quem quiser, você escolhe aquela que você se sente melhor. E você, né? E isso também faz com que nós, enquanto cidadão, a gente possa também ter a noção de respeitar toda a crença religiosa, toda, não importa qual, tá? Porque no final das contas, gente, o que importa é o que você faz de bem para as pessoas, né? Então, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa de bem, independentemente da religião que você segue, né? O que tem que vir em primeiro lugar é o caráter das pessoas, né? Então, nesse caso, o viés religioso, as pessoas escolhem aquelas que elas se sentem melhor, né? Então, se a gente pode tirar um lado positivo dessas mudanças, é a autonomia que você tem de escolher aquele lugar que você se sente melhor, né? Então, fica aí as questões, né? Bem, aqui, gente, é importante pensar, ó, desde a Idade Média, a Igreja Católica era alvo, isso a gente até conversou na aula passada, né? Era alvo de severas críticas, ó, e do desejo de mudança por parte dos clérigos, teólogos e fiéis. Gente, a principal crítica foi a venda de indulgências, né? Que isso é o que levou às 95 teses de Martim Lutero em relação à crítica à Igreja Católica, né? Por isso que Martim Lutero, e esse nome ele é importante na história, tá? Porque ele é um divisor de águas no que diz respeito à reforma religiosa. Não tem como estudar reforma religiosa sem entender a passagem no século XVI de Martim Lutero. Não tem, não tem. Tem até filme dele, tá, gente? Só que o filme é antigo, né? Mas o filme, ele retrata muito bem. Eu assisti esse filme. Não sei se está disponível em plataformas aí, mas filme de Martim Lutero, eu assisti esse filme há muito tempo, né? Para poder até também, na época quando eu era estudante de história, então meu professor pediu para assistir na época, né? É um filme antigo, claro, né? Não tem os efeitos dos filmes que tem hoje em dia, mas do ponto de vista histórico e da importância no processo, ele foi um filme rico, né? Porque dá para você ter uma ideia bacana de quem foi e a importância desse homem, né, nesse cenário, né? Tanto é verdade que a gente está trabalhando 2 módulos do livro para tratar desse assunto. Então, o assunto ele é importante, né, gente? Porque senão a gente está pegando 2 módulos do livro de história para tratar desse assunto, né? Ele fala o seguinte, ó, diante dos eventos relativos à reforma protestante no século XVI, muitas dessas mudanças passaram a ser colocadas em prática. Essa reação ficou conhecida como contra-reforma, tá? Então, a Igreja Católica, o que ela fez? Ela não ficou de braços cruzados, tá? O que ela fez? Ela fez a sua reforma interna para tentar recuperar sua credibilidade e logo recuperar os seus fiéis, tá, gente? Então, a Igreja Católica, por isso que ficou conhecido como contra-reforma. Por quê? Porque a reforma foi feita de fora para dentro, daqueles que começam a deixar a fé católica. Lembre que ele deixa a fé católica, ele não deixa a fé cristã. São coisas separadas, tá, gente? Ele deixa a fé católica, mas continua com a fé cristã.
Só que ele vai procurar outra igreja. A Contra-Reforma é um jeito que a Igreja Católica começou a fazer exatamente para reverter essa falta de credibilidade ou, né, ela tentou também, é uma forma que ela tenta se reestruturar. Eu acho que eu achei a palavra certa. Então a Igreja Católica, vendo aquele cenário de todo mundo criticando ela, das pessoas saindo e procurando outras vertentes religiosas. Então a Igreja Católica, o Papa na época falou o seguinte: ora, eu não posso ficar esperando todo mundo embora, eu preciso me mexer. E essa mexida ou essas reuniões que foram feitas ficou conhecida, isso foi muito importante, com o Concílio de Trento. Se você puder anotar no caderno isso, gente, é um período importantíssimo relacionado à religião. O Concílio de Trento, o que foi esse concílio? O concílio seria uma reunião, um chamado, tá, gente? E a ideia desse concílio era discutir, era redefinir caminhos que a Igreja Católica teria que tomar exatamente para recuperar a sua importância histórica, né? Nós estamos falando de uma instituição que existe desde a Idade Média. Na verdade, ainda falei errado. Ela existe desde o Império Romano, né? É uma instituição muito antiga. Podemos dizer que a Igreja Católica existe, quer ver? Deixa eu pegar aqui, século V, IV. Podemos dizer que ela existe, se a gente pegar do século V, então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, já dá 1000 anos. 16, 17, 18, 19, 20, já dá 1500 anos. Século 21. Então, nós estamos falando aí de uma instituição que existe há quase 1800 anos, gente. É muito tempo, não é? É muito tempo. Então, era uma instituição poderosa, e é até hoje, né? E aí nós vamos entender. E aí é até bom eu pegar e falar do Brasil, porque a Igreja Católica chega no Brasil e chega nas colônias aqui da América do Sul depois do Concílio de Trento, tá? Então, o Concílio de Trento, ele acaba tendo muita relação com permanências históricas que vivemos até hoje, tá? Porque foi depois desse concílio que a Igreja Católica atravessa o oceano e vem para a América, e aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é, até hoje, o país mais católico do mundo, em relação à quantidade. Ele é até hoje, em relação à quantidade de igrejas que aqui estão. Aliás, tem mais igrejas católicas aqui do que na própria Itália, aonde fica a sede da Igreja Católica. Tá? Tem muita igreja. Bem, cada cidade que você vai, sempre tem uma igreja. Não tem uma igreja, uma praça, sempre tem. Não tem uma igreja católica ali, qualquer cantinho que você vai. Né? Quando você olha o bairro onde você mora, quantas igrejas católicas não tem no seu bairro? Se nós pensarmos aqui Vila Antonieta, Vila Rica, já me veio aqui... Sai, mosquito. Vai para lá, mosquito. Já me veio aqui... Deixa eu ver aqui. Já me veio 3 igrejas católicas só nos bairros, de 3 a 4. Então, se você pensar em cidade, em estado e país, quantas igrejas católicas não tem no Brasil? Se nós pensarmos que nós temos 5.000 cidades, vocês sabiam dessa informação? O Brasil tem 5.000 cidades. Se cada uma tem uma igreja católica, só aí já dá 5.000. Mas tem mais, porque tem bairros que tem mais de... Cidades grandes tem mais de uma igreja. Tá? Imagine quantas igrejas tem na cidade de São Paulo, só para a gente poder colocar aqui. E tem a ver com o Concílio de Trento, tá? Depois do Concílio de Trento, que a Igreja Católica toma a decisão de expandir para outros continentes, tá? É importante vocês saberem dessa informação. Olha o que ele fala aqui, ó. Na cidade de Trento, por isso o Concílio de Trento, tá? Na Itália,
membros do alto clero, ou seja, as pessoas mais alto da hierarquia católica, tá? Se reuniram com o objetivo, o que está escrito aqui, ó? Com o objetivo de conter o avanço do quê? Aí, o avanço protestante. O concílio, um dos mais longos e importantes da Igreja Católica, foi marcada por muitas discussões e o quê? E divergências entre as próprias pessoas da igreja, eles tinham divergências entre si. Só para vocês terem ideia de como que estava a situação naquela época em relação à Igreja Católica, tá? E outra, esse concílio ele precisou parar, porque da mesma forma como aconteceu com a gente hoje, com a questão da pandemia, eles também tiveram problemas em relação a guerras e pestes, tá? Então eles também tiveram que parar com essas reuniões por conta desse período igual a gente está vivendo aqui. Olha o que ele fala, isso é importante, se vocês quiserem ir anotando. Eu não digo tudo que está aqui, mas se vocês quiserem anotando as partes principais desses marcadores no caderno, é bacana, ó. Ele fala, entre as inúmeras decisões, demorou, né, gente? Era muita coisa para eles tratarem, né? Entre as inúmeras decisões do concílio, algumas que diziam respeito a questões internas ligadas à doutrina e às práticas da Igreja Católica, foram reafirmadas destacando-se. Então vamos lá, ó. Primeiro, necessidade do fiel cooperar, preparar e movimentar-se no sentido de alcançar a graça divina. Olha que interessante, aqui já houve uma mudança, né? A palavra comprar não aparece mais, como era feito nas indulgências. Ó, então, eu tenho que me preparar para alcançar essa graça divina. A graça divina, para os cristãos, é a vida eterna, né? É a ideia de você ir para o céu, né? Numa eternidade. Tudo bem, gente? Então, essa graça divina para os católicos é isso. Então, você é mais ou menos assim. Deixa eu tentar colocar uma situação. O que você faz em vida, o que você faz, né, no seu percurso de vida, né, e as coisas, né, as boas ações, a ajuda ao próximo, né, isso que vai fazer com que você alcance essa graça divina, tá? São lições, né, que são ensinados aqui. Ele fala os 7 sacramentos como canais de transmissão. Isso são liturgias muito claras da Igreja Católica, tá? Entre vocês, se vocês tiverem católicos aqui, vocês sabem do que está sendo falado aqui, tá? O sacramento, a questão de alcançar a graça e coisas assim. Ó, a venda de indulgências, desde que seja realizadas comedidamente pelo clero. O que isso significa? Significa que isso não ia ser feito à torta e à direita como estava sendo feito antes, tá? Ou seja, se a pessoa quisesse ter essa carta, ela teria, mas não como forma como estava sendo praticado anteriormente, tá? A manutenção das imagens sacras do culto como testemunho da fé e combate à heresia dos iconoclastas, tá? E o papel dos clérigos na anunciação da palavra de Deus. Sobre a formação, e aí ele vai falando, tá? Então esse daqui foi alguns itens principal, aqui está um decreto, né, importante para a época, né? Esse decreto ele nasce pós Concílio de Trento, ou seja, tudo foi registrado, criou-se decretos e foi espalhado para todas as igrejas do mundo, né? Ou seja, as igrejas católicas do mundo, né? E aí nós temos outras situações que vai acontecer aqui também. E aqui a gente tem a Contra-Reforma e o Barroco, né? Que também isso vai ser importante nesse momento, né? Que aliás o Barroco ele é estudado por vocês nas aulas de arte. Se não for no 7º ano, é no 8º, tá? É certeza que a arte barroca ela é ministrada para vocês. E aí vocês já vão entender o porquê que é. O barroco ele está inserido na Contra-Reforma e é uma forma de você chegar, você
Deixa eu tentar colocar aqui. Vocês sabem que a Igreja Católica, ela sempre representa santos e representa a sua liturgia ou a passagem de Jesus por imagem. E vocês sabem o porquê que a imagem é muito trabalhada? Vocês sabem? A imagem ela é trabalhada porque na Idade Média, onde que a Igreja Católica teve o seu apogeu de poder, 90% da população era analfabeta. Então, como é que a pessoa vai se tornar fiel se ela não sabe ler nem escrever? Então, o uso de imagem era uma forma de ensinar um analfabeto a conhecer Jesus, mesmo não tendo acesso à escrita. Tá? Por isso que a Igreja Católica usa muita imagem. E por isso que quando você chega nas igrejas até hoje, você vê muitas imagens. Eu acho muito bonito a arquitetura e o interior das igrejas católicas. Eu, Valdir, isso falando pessoalmente. Eu acho muito bonito. Eu sou uma pessoa que quando eu viajo, agora não está podendo, né? Mas quando eu viajo, eu gosto de tirar fotos das igrejas que eu visito. Eu acho uma arte bonita, né? Claro, eu faço uma análise pela arquitetura. Eu não sou católico, mas pela arquitetura, pelo interior, né? Então eu acho muito bonito isso. Eu gosto de entrar, de ver, e é claro, respeitando o lugar, né? Respeitando toda a liturgia que ali está. Tudo bem? Bem, olha o que ele fala aqui, ó. A partir da segunda metade do século XVI, né? 16, só estou olhando se eu pus para gravar. A determinação da Igreja Católica em reconquistar fiéis e controlar e evitar novas perdas levou o Concílio de Trento a dedicar-se também a definir contornos e características das artes e edificações religiosas. As recomendações da Igreja Católica acabaram por influenciar artistas e a produção da arte. Tá? Então, uma das formas que a Igreja fez para cativar, para conquistar fiéis, foi dar aos artistas locais, tá? Serviços relacionados a reproduzir a vida católica e as imagens e as esculturas que a Igreja Católica tem. Então, a arte barroca, o que ela é, basicamente? É uma forma de você representar o catolicismo, mas também representando a cultura local. Tudo bem, gente? Então, a Igreja Católica, ela abre. Se você pensar do ponto de vista, né, porque a Igreja Católica antes, ela era sempre muito fechada nos seus valores, né? E isso foi uma abertura interessante, porque se você parar para pensar, né, ela abre para que artistas locais passam a produzir materiais católicos, já é quase que uma abertura interessante, né? E aqui a gente tem alguns trabalhos, né? Eu acho muito bonito o interior das igrejas, tá? Eu não sei vocês, mas eu acho muito bonito essas esculturas, tá? Como um apreciador de arte, tá? Eu estou falando isso para vocês como um apreciador de arte, tudo bem? E aí, é claro Professor, que... Pois não. na minha escola antiga, era uma escola católica. O nome da escola era Santa Maria. Aí nessa escola, na parte de cima, tinha as salas normais do sexto até do terceiro ano do ensino médio. Sim. Tinha, no corredor, tinha uma missa. E nessa missa tinha várias imagens. Lá na frente, tinha Jesus no meio, Maria do lado e José do outro. E nos cantos das paredes, tinha algumas esculturas falando passo a passo como que foi a crucificação de Jesus. Sim. E é isso. Não, e o que você está falando é interessante, por quê? Porque colégios católicos, né, escolas confessionais, né? Escolas confessionais são escolas católicas, e no Brasil, gente, em São Paulo, a gente tem várias. Eu não sei se os outros alunos já passaram por colégios católicos, né? Mas tem, né? Você tem imagens, você tem. Bem, eu trabalho, além do Conquista, eu trabalho num colégio católico, eu trabalho. E essa semana foi representada a Paixão de Cristo, né? Quando Cristo é crucificado. E é um teatro que é feito pelos alunos. É os alunos que fazem a Paixão de Cristo.
Só que, com a pandemia, foi feito virtualmente, né? Foi feita uma produção e foi disponibilizado uma apresentação para os alunos de dia e é disponibilizado para os pais à noite, tá? Então, as escolas católicas mantêm a tradição de fazer a semana da crucificação de Cristo, porque foi a semana da Páscoa, né? É a semana da ressurreição de Cristo, tudo bem? Então, bem lembrado por ela, né? E é verdade. E vamos terminar aqui, ó, tá? As medidas. Eu estou na página. Cadê? Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu descobrir que página que eu estou. Opa. Só um minuto. Tensões. Aqui, os conflitos, né? Eu estou na página 222, tá? Eu vou terminar aqui, ó, com esse parágrafo. Ele fala: as medidas representativas tomadas pelo Concílio de Trento provocaram diversas reações dos protestantes, né? Entre elas, a criação de tribunais para perseguir seus opositores. Então, teve atos violentos também, tá, gente? Para quem gosta dessa parte da história e quiser investigar mais, vocês vão perceber que teve conflito pesado, violento, né? A proibição de leitura de determinadas obras e a criação de grupos de missionários que deveriam conquistar adeptos para a sua igreja. As reações dos protestantes e dos católicos provocaram um recuo do ideal de liberdade de pensamento defendido pelos renascentistas. Muitos artistas e pensadores que desagradavam as igrejas com suas obras e ideais foram que perseguidos. Entre eles, podemos destacar Giordano Bruno, que defendia a teoria heliocêntrica de Copérnico e foi queimado pela Inquisição por contrariar o modelo teocêntrico defendido pela Igreja Católica. E por aí afora, né? Então, a gente teve também nessas questões também, nós tivemos conflitos, né? E aqui eu vou deixar como leitura complementar, né? Religião e política e os novos infiéis, né? Então, peço que vocês façam aí essa leitura desses dois, né? Como continuação aqui e entendimento do final aqui deste módulo, tá? Só lembrando vocês que semana que vem nós vamos, então, mexer somente com correções, tá? Na correção, eu sempre aproveito a oportunidade de ensinar. Vocês vão perceber, vocês já sabem, né? Que nas minhas correções eu sempre faço comentários, eu sempre faço ali colocações, né? E semana que vem, eu acho que uma aula não vai dar conta, tá? De corrigir todos os módulos. Eu acho que a gente vai precisar de uma aula e meia. Então, eu acredito que... Mas isso não quer dizer, gente, que vocês não possam tentar fazer, tá? Tentem fazer. Tentem. Não tenha medo de errar, tá? Porque na hora da correção, você aprende muito mais corrigindo um possível erro do que esperar a resposta. Vocês sabiam disso, né? Quando você tenta fazer, você está aprendendo. E quando você espera a resposta, você também está aprendendo, mas é menos, é uma porcentagem menor do que se você tivesse tentado fazer. Tudo bem? Beleza? Deixa eu fazer a chamada aqui para a gente, então, fechar aqui. Ó. Hoje é dia 9, então vamos lá. Cauã Roberto. Tô aqui, professor. Enzo Torres. O Enzo tá ali, ó. Tô vendo ele ali. Guilherme dos Santos. Guilherme dos Santos. Lívia Orozco, já vejo ela dali. ela tá ali. Nicole Gonçalves. Nicole Gonçalves. Rafael Santana. Estou aqui. Rafaela Baldin. Aqui, professor. Muito bem. Rian Arthur. O Rian tá aí também, né? Rian? Não? Pensei ter visto ele. Rian, eu vi ele entrando, ele não entrou na... Tô aqui, professor. Ele tava na passada, professor, na de ontem ele tava. Mas hoje, eu vi Mas o ele nome foi em dele. todas as aulas hoje. Acho que
Deve ter saído, não. Bem, é que eu vi o nome dele entrando, mas precisa estar agora para ter a presença, né? Tava com a tela compartilhada, aí deu pra ver você aceitando ele na aula. Então, eu vi, eu aceitei ele. Igor Ferreira, Aqui. Camille Gomes, Aqui. Gabriela De Pietro, Giovanna Marini. Peraí, que deve estar aqui no chat. Ela pôs no chat. Aí, muito bem. Giovanna Marini, Henrique Veloso. O Henrique tá aí, eu aceitei ele. Cadê o Henrique? Ué, o pessoal tá entrando e depois não fica? Aqui, ó. O Henrique, eu aceitei ele. Mas agora que é a hora da chamada, não tá. Eita, nossa. Eita, nossa. Muito bem. Cauê Rocha. Cauê tá aí, né? Cauê. Letícia Lima. Aqui. Muito bem. Mauro Ribeiro. Salve. Ou conhecido como Maurinho. Nicole Yasmin. Nicole Yasmin. A Nicole tá aí? A Nicole tá, não tá? Nicole Yasmin? Presente, professor. É isso, olha lá. Não, o Cauê respondeu lá. A Nicole, aqui no chat, vi. Obrigado, Nicole. Rafaele Barbosa. Rafaele. Não? Rafaele. Não. Ana Olivia. Ana Olivia. Gabriela Lima. Gabriela Lima. Aqui, presente. Ana Olivia não, né? Não respondeu até agora. Ana Olivia. E Heloísa Magalhães. Heloísa, não. Deixa eu olhar aqui em pessoas. Deixa eu ver aqui. Heloísa, não. Heloísa, não. Gente, teve alguém que eu não chamei e que está aqui? Ou todos que estão aqui foram chamados? Foram chamados todos? Beleza, então. Então, gente, os nossos combinados, então, para